Ora viva, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Mais Desenho. Desta vez vamos determinar a sombra própria e projetada deste prisma quadrangular reto, assente por uma das bases num plano de frente beta. Este exercício foi extraído do exame de DGD 2018, segunda época. Primeiro vamos determinar a sombra própria do prisma. Para tal, primeiro temos que encontrar a linha separatriz luz-sombra. Para se encontrar a linha separatriz luz-sombra, primeiro devemos determinar o plano tangente luz-sombra. Para isso, vamos em primeiro lugar representar um ponto P qualquer exterior ao prisma. Na minha resolução, o ponto P vai ter 3 cm de afastamento e 4 de cota. A seguir, vamos representar duas retas R e L que serão concorrentes no ponto P. A reta R deve ser paralela em relação às arestas laterais do prisma. E como podemos ver, as arestas laterais deste prisma são de topo. A reta R também deve ser de topo. E a reta L deve ser paralela em relação aos raios luminosos. Uma vez que estamos a usar a direção luminosa convencional, significa que as projeções da reta L farão ângulos de 45 graus de abertura à esquerda com o eixo X. Agora, tomando como referência a base de menor afastamento do prisma, vamos determinar a reta de interseção entre o plano de frente beta e o plano definido pelas duas retas R e L. Para tal, vamos determinar o ponto I, resultante da interseção entre a reta L e o plano de frente beta. Agora, vamos determinar o ponto I', resultante da interseção entre o plano de frente beta e a reta de topo R. A seguir é simplesmente unir os pontos I e I' e assim vamos encontrar a reta de interseção entre o plano definido pelas retas R e L e o plano de frente beta. Na projeção horizontal, a reta de interseção, que vamos chamar de I, irá coincidir com o traço horizontal do plano de frente beta. E a projeção frontal da reta de interseção I irá coincidir com a projeção frontal da reta L. A seguir, vamos traçar duas retas tangentes em relação à base de menor afastamento do prisma. E essas duas retas tangentes devem ser paralelas em relação à reta I de interseção que acabamos de determinar. Vamos chamar as duas retas tangentes de T e T'. Na projeção horizontal, as duas retas tangentes irão coincidir com o traço horizontal do plano de frente beta. Como podemos ver, as retas T e T' são tangentes à base de menor afastamento do prisma nos pontos A e D. Portanto, a nossa linha separatriz luz-sombra será formada por todas as arestas destacadas em azul, o que significa que as faces AA', CC', CC', DD' estão em luz. E as faces AA', BB', BB', DD' estão em sombra, incluindo a base de menor afastamento do prisma. Na projeção frontal, a sombra própria do prisma não é visível. Na projeção horizontal, a sombra própria do prisma será visível somente na face DD', BB'. Agora segue-se a fase da determinação da sombra projetada do prisma. Para podermos determinar a sombra projetada do prisma, simplesmente temos que, em primeiro lugar, determinar as sombras reais dos pontos que formam as arestas que formam a linha separatriz luz-sombra. As projeções frontais dos raios luminosos que passam pelos pontos A', A'D' irão coincidir com as projeções frontais das retas tangentes T e T', já que estas também fazem ângulos de 45 graus de abertura à esquerda, tal como os raios luminosos. O passo a seguir é determinar a sombra projetada da base de menor afastamento.
Depois vamos encontrar a sombra projetada das faces. Para podermos encontrar a sombra projetada da base, vamos unir as sombras reais dos pontos C, A e D. Agora, vamos determinar a sombra projetada das faces. Para encontrarmos a sombra projetada das duas faces, temos que determinar as sombras projetadas das arestas laterais D', D' e A'. E depois vamos determinar a sombra projetada das arestas da base D', B' e B', A'. As sombras dos pontos B' e D' encontram-se em planos de projeção diferentes. Significa que há aqui existência de um ponto de quebra. A mesma coisa acontece entre a sombra de A e A'. Para determinarmos os pontos de quebra, vamos recorrer ao método das sombras virtuais. Para encontrarmos o ponto de quebra existente entre D' e B', vamos determinar a sombra virtual do ponto D'. Agora vamos unir B'S1 ao D'V1, que é a sombra virtual do ponto D'. E no ponto de interseção entre a linha que une a sombra real do ponto B' e a sombra virtual do ponto D' com o eixo X, vamos determinar o nosso primeiro ponto de quebra. Vamos chamar o ponto de quebra de QS. Agora vamos unir D'S2 ao QS. E agora vamos unir QS ao B'S1. E assim determinamos a sombra projetada da aresta da base B', D'. Para determinarmos aqui o ponto de quebra entre AS2 e A'S1 é bastante simples. Já que se trata de uma aresta de topo e o nosso prisma está assente em um plano de frente, a sombra da aresta lateral A' vai se projetar em verdadeira grandeza no plano horizontal de projeção. Sendo assim, a partir de A'S1, vamos traçar uma linha vertical que vai ser perpendicular em relação ao eixo X. E essa linha vai ser a sombra projetada da aresta lateral A' no plano horizontal de projeção. E agora, já unimos aqui A'S1 ao Q'S. A partir de Q'S, vamos traçar uma linha até AS2. E assim temos aqui a sombra projetada da aresta lateral A'. E ao terminarmos de determinar aqui a sombra projetada desta aresta lateral, terminamos também de determinar a sombra projetada do prisma nos planos de projeção. O troço da sombra projetada que se encontra dentro dos limites das projeções do prisma será invisível. Portanto, meus amigos, este foi o nosso exercício de hoje. Espero que tenham compreendido. Um abraço e até mais.